Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz. Filme com direção de Gustavo Fernandes e elenco formado por Danton Mello, Juliana Paz, Alexandre Borges, João Signori, Cássio Gabos Mendes, entre outros. É um elenco enorme. O filme mostra a vida do Arigó, um homem simples que recebe uma grande dádiva, o espírito de um doutor alemão, Dr. Fritz, e ele acaba sem receber nada em troca, fazendo grande bem para a sociedade, curando muitas pessoas, fazendo coisas inusitadas, é, nos quais acabou curando as pessoas. E ele acabou sendo caçado. E o filme basicamente narra um pouco sobre essa vida do Arigó, desde quando ele teve que lutar contra essa grande bênção, contra essa grande dádiva, enquanto ele passou por diversas provações, é, por diversos momentos complicados. Ele foi caçado por diversos políticos, pela igreja, por diversas pessoas, enquanto ele fazia esse bem sem receber nada em troca, até mesmo seu falecimento. Predestinado é um filme que ele fica no meio termo. Não é um filme panfletário de forma alguma, ele não busca trazer mais fiéis, não busca divulgar sobre o espiritismo. Só que também é um filme que tem muita informação que só quem é espírita vai conseguir compreender. Eu não sou espírita, então muita informação ali, como por exemplo o Dr. Fritz. Quem é ele? Eu não sei. O filme ele não deixa claro quem é o Dr. Fritz. O Dr. Fritz simplesmente ele acaba intercedendo por meio do Arigó e é isso, ponto final. Na verdade, tenta interceder por meio do Arigó. No começo, o Arigó luta contra tudo isso. Afinal de contas, ele não aceita, ele não consegue entender muito bem o que é isso, por qual motivo ele simplesmente apaga. E depois, quando ele acorda, ele acabou fazendo uma cirurgia, ele acabou colocando a mão. Ele acabou pegando a mão e acho que entrando dentro do útero de uma mulher e conseguindo salvar a vida dela. Por mais que seja salvar a vida dela, as pessoas não conseguem entender e acaba crucificando, acaba martirizando o Arigó por essa ação. Ele também ele acorda e acaba percebendo que ele cortou uma pessoa, cortou as costas de uma pessoa e acabou tirando um caroço dentro dela. Então Arigó luta contra essa dádiva, contra esse poder que há dentro dele, que ele não entende por qual motivo existe, qual é a intenção de tudo isso e tudo mais. Ele luta e depois, quando ele aceita essa dádiva e ele aceita esse dom que ele tem, ele acaba ajudando as pessoas sem nada em troca. E essa passagem de um Arigó que luta consigo mesmo, até aceitar o que ele tem, aceitar essa bênção e ajudar as pessoas. Nessa pequena introdução, o filme ele não mostra quem é o Dr. Fritz. Eu não sei, inclusive eu cheguei até a questionar com outro crítico e ele também apontou que não, o filme não deixa claro, o filme não mostra quem é o Dr. Fritz. Ou seja, é uma informação que talvez só mesmo quem segue essa religião, essa crença, vai entender, vai saber, ou quem já ouviu, quem já leu sobre o Arigó, sobre o Dr. Fritz, vai conseguir suprir essa informação que o roteiro não traz. Que para mim seria uma informação muito importante. Não prejudica tanto assim a história, afinal de contas o filme se concentra muito no Arigó, um homem simples de uma família bem humilde que tem todos esses problemas de aceitação do seu dom, da sua dádiva, e não é o único problema, afinal de contas ele é martirizado por todos da sociedade. Ele trabalhava, acho que ele era representante de um sindicato, ele acabou largando para cuidar
da sua de uma mercearia, só que também tinha diversos problemas financeiros, inclusive devido aos atos nos quais ele tinha feito e que ele não sabia, não conseguia entender por qual motivo ele agia dessa forma. Então, além do conflito interno, nós temos os problemas devido à sociedade que acabou excluindo ele devido às próprias ações, as próprias interseções do Dr. Fritz com ele em relação a ajudar as outras pessoas, mas depois de resolver, no momento em que ele aceita esse dom e ele começa a curar as pessoas, ele não está completamente confortável com esse dom no qual ele recebe. Inclusive, ele ajuda todas as pessoas que vão até eu não sei o termo correto, que vão até a- ao santuário. Desculpa se eu esqueci o nome, mas ele acaba ajudando todo mundo que vai até ele, que vai numa casa no qual acaba sendo mas não sei se o santuário é a palavra correta, acredito que não seja, mas ele ajuda todas as pessoas que vão até a casa, que vão até ele, só que ele não ajuda a sua própria família, ele de certa forma se recusa, então ele não está completamente confortável com esse próprio dom que ele acabou recebendo. Então nós temos aqui o Dalton Mello interpretando esse homem que recebe o espírito do Dr. Fritz e cura as pessoas, se renuncia ao seu próprio eu para ajudar a sociedade, ajudar as pessoas, sem querer receber nada em troca, e é atacado, é martirizado por todo mundo, pela igreja, por políticos, por policiais, por não conseguirem entender o trabalho que ele está fazendo, o que se passa dentro desta casa no qual ele acaba curando as pessoas. E além de tudo isso, ele vê os seus filhos, ele sente ainda um desconforto, de certa forma, ele tem um medo, porque ele não ajuda a própria família. Um dos seus filhos, ele tem uns problemas nas pernas, ele não ajuda. A própria esposa, inclusive, que é interpretada pela Juliana Paz, não vai até a casa onde ele faz os trabalhos, onde ele faz a ajuda humanitária. A Juliana Paz, ela não vai, ela se recusa, ela mantém ali fielmente como esposa, mas sendo ainda católica, indo ainda até a igreja. Inclusive há um próprio conflito com ela, porque ela também é caçada, ela também é martirizada por permitir que o seu marido tenha essas práticas que até então são condenadas pela igreja, pela igreja tradicional, e isso há um próprio conflito, porque ela tem a sua crença, e a crença dela não permite o trabalho do marido, mas ela continua na sua casa com o marido, com os filhos. Inclusive, no começo, antes deles irem para uma casa própria, ele fazia todos os atendimentos na sua própria casa. Há uma cena em que ele tá lá, acho que mexendo no olho de uma das pessoas, vem a Juliana Paz e fecha a porta porque ela e os filhos vão se alimentar, vão comer. Então, ela tem todo esse trabalho, desenvolvimento da mulher, do Arigó, do próprio Arigó, nessa aceitação e também nessa recusa de ajudar os próprios filhos, que inclusive que há um pouco de certo medo, mas também há um certo compreensão, uma permissão do próprio Dr. Fritz, que inclusive depois é esclarecido, porque o Dr. Fritz ele só consegue interceder às pessoas nas quais ele consegue curar. E o problema do filho era no osso, e ele não consegue curar o osso. Então, que inclusive é um dos motivos de um dos filhos, né, ficar chateado com o próprio pai. Então, é um filme que acaba trabalhando bem essa questão da aceitação do próprio dom,
da aceitação do próprio dom, mas há um certo desconforto, tanto pessoal quanto familiar, do Aragorn em relação a esse dom, a esse poder no qual ele permitiu, e que mostram esse personagem complexo. E o Danton Mello ele consegue transparecer isso muito bem. Há uns planos em que ele está como Aragorn, dando um sorriso e tudo mais. Daqui a pouco o semblante dele muda completamente, sem corte, já fica muito mais sério, já é o Dr. Fritz, e de algo completamente sério brota um sorriso, que aí é o Aragorn. A fotografia, é, o, essa mudança nem precisa de um trabalho de fotografia, nem um trabalho do diretor. O próprio Danton Mello consegue lidar com isso de uma forma brilhante, de uma forma muito sincera, uma atuação muito sincera, e mostrar um Aragorn um homem simples, mas um homem dúbio, completamente dúbio, mas que sente medo com o que faz por não compreender, mas aceita a vida da forma como ela é, aceita o dom que acaba trazendo e até mesmo as consequências negativas com esse dom, porque afinal de contas é uma dedicação completa à sociedade, sem enriquecer, sem benefício próprio. Também ele é preso pelo dom que ele fez, pelos dons nos quais não eram aceitos, não eram compreendidos. Ele foi preso, falaram mal dele na imprensa, enfim, muitas coisas ruins acabam acontecendo com ele, e inclusive eu acho que é o pior, que é justamente deixar a família de lado. De certa forma deixar a família de lado, não investir tanto nos filhos. E ele teve diversos filhos, eu não sei se foram 3 ou 4 filhos. Então toda essa negligência na família prejudicou de certa forma o relacionamento dele com o pai, de pai com os filhos dele. Que inclusive no momento em que ele para e busca investir um pouco ali na família, porque ele sente que está prestes a morrer, ele dá um presente para os filhos. O filho diz: pai, está tudo bem? Você nunca deu presente pra gente, né? Que é justamente a forma como ele foi tão humanitário, tão caridoso com as pessoas, que o filme que ele acabou sendo completamente negligente aos filhos. É um filme, por dizer tudo isso, por dizer diversas coisas boas sobre esse filme, a gente já consegue, sobre o personagem, a gente já consegue notar que o filme ele investe em um filme completamente faixa branca. O filme ele não, ah, não põe o dedo na ferida, por mais que mostra um Aragorn complexo, justamente para essa questão de aceitação de um dom, mas que sente medo desse dom, e também na forma como ele investe tanto no trabalho, que os filhos são completamente negligenciados. O filme ele mostra tudo isso, é complexo, só que é muito faixa branca, não mostra o filme ele não busca explorar lados negativos, lados que pudessem até mesmo contestar as obras dos quais ele faz. É um filme bem faixa branca de fato, mas é um bom filme. Não deixa, por ser filme faixa branca, não deixa de ser um filme bom, predestinado ter uma boa história, claro. Faixa branca, não deixou de lado essa questão do Dr. Fritz. O Dr. Fritz aparece e é isso. O Dr. Fritz é um espírito ali, é um doutor e pronto. Acho que eu nem sei se durante o filme falou que esse Dr. Fritz era um médico alemão. Acho que eu só fiquei sabendo depois com a coletiva de imprensa. Acho que participou da Segunda Guerra Mundial. Eu nem sei se isso foi dito durante o filme. Para vocês saberem um pouco mais, temos a coletiva de imprensa completa. Lá eles falam lá que
que o filme era para ter mais tempo, mais duração, inclusive era focado mais no Dr. Fritz, só que o roteiro foi alterado para focar mais no Arigó, no homem Arigó e não nesse doutor alemão. Então vão lá, assistam. Talvez nessa edição que o filme precisou, acabou retirando tudo do Dr. Fritz, porque não tem nada sobre o Dr. Fritz. É focado muito nas obras do Arigó e nessa questão do Arigó trabalho, Arigó família e Arigó sendo caçado por todo mundo. Mesmo com tudo isso, não é um filme panfletário, então você pode assistir, não vai ser ofendido e tudo mais. Também não vai ser ofendido por tentar te converter. Na verdade, é uma história, é uma biografia focada em um homem que se dedicou muito a um trabalho humanitário, foi caçado por todas as pessoas, sentiu até um medo por tudo que ele acabou fazendo, mas ele continuou fazendo. Ele respeitou, aceitou o seu destino, o que era para ser seu. E é isso. É um bom filme para assistir, um bom filme nacional. Fica essa dica. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal e deixar aqui nos comentários o que você achou de Predestinado. Fico por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.